Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos falar sobre Ulrico Zwinglio, o grande reformador suíço e fundador das igrejas reformadas na Suíça. Diferente de Martinho Lutero, que chegou à sua convicção da prioridade das escrituras por causa de uma inquietação espiritual acerca do pecado e da justiça de Deus, que acabou levando para uma peregrinação espiritual e uma busca por respostas, Zwinglio se achegou às escrituras por ser um humanista cristão. E o que era um humanista cristão? Era um intelectual da época. Profundamente movido por convicções patriotas e intelectuais, Zwinglio achou em Erasmo de Roterdã, o mesmo homem que influenciou Martinho Lutero, um pensador em quem ele podia se espelhar, se inspirar. Uma das características dos humanistas da época, como Erasmo era e como o próprio Zwinglio era o retorno às fontes históricas, as fontes originais, como por exemplo o grego, era uma característica muito forte deles na época. E foi nas escrituras que Zwinglio se apoiou, alegando que tinha prioridade histórica e, portanto, era muito mais testemunha sobre Deus do que a própria tradição católica. Era assim que Zwinglio entendia. Ele foi chamado por Justo Gonzalez de o mais radical dos reformadores e, de fato, foi muito radical, tá? Zwinglio assevera que é impossível entender as escrituras independente da direção divina. Em outras palavras, ele entendia que, para você entender as escrituras, o Espírito Santo precisa te iluminar. Só Deus te ilumina. Do caso contrário, você vai ler, mas não vai entender com profundidade o que as escrituras queriam revelar. Zwinglio depreendia que a existência de Deus ela pode até ser conhecida pela razão. Ou seja, alguém que tem razão, que não é doido, né, que não é maluco, ele entende que Deus existe. Todavia, o verdadeiro conhecimento de Deus só pode acontecer a partir de uma revelação divina pelas escrituras sagradas. Os reformadores, eles eram escriturísticos, eles gostavam das escrituras e todos eles eram versados nos originais, tá? Zwinglio, ele exprime o seu antagonismo aos teólogos que tomaram por base até a filosofia para explicar Deus. E ele infere que tudo que os teólogos falam sobre Deus a partir da filosofia é fraude e falsa religião. Ele era muito aferrado, tá? Dito isto, Ulrico Zwinglio vai centralizar toda a sua teologia na escritura e desprezar toda a tradição católica, apostólica, romana, como Martinho Lutero. Mas não só como Martinho Lutero, ele era muito mais radical que Martinho Lutero, tá? Sobre a doutrina da predestinação, Zwinglio via Deus como um ser absoluto e que nada foge do controle de Deus. Desde as coisas mais grandiosas como as coisas mais minúsculas e insignificantes, como por exemplo a picada de um mosquito para ele. Tudo o que acontece no planeta Terra está debaixo do controle, e não só do controle, mas da vontade absoluta de Deus. Tudo está sob o conhecimento de Deus e tudo foi pré-ordenado por Deus. A doutrina calvinista de Calvino, né, obviamente, vai vir a partir do pensamento dele, pois Calvino é a junção de Zwinglio e de Lutero, pois Calvino é um reformador posterior a Martinho Lutero e a Zwinglio. Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, e depois vem Calvino e faz um arremate e a junção das duas doutrinas, tá, gente? Portanto, a doutrina da predestinação em Zwinglio está sedimentada na ideia de que Deus não somente sabe de todas as coisas, como ele faz todas as coisas, como ele pré-ordena todas as coisas que acontecem debaixo do sol. O discurso aferrado de Zwinglio sobre a predestinação é algo tão radical, mas tão radical, que ele entende que Deus, ao criar a humanidade e os anjos, Deus não só sabia que eles pecariam, como Deus pré-ordenou isso para revelar o plano da redenção. Louco isso, né, gente? Eu, particularmente, eu acho isso uma loucura, tá? Mas os calvinistas se amarram nisso. Eu até creio que Deus, em sua presciência, sabia que o homem iria pecar.
Mas por que você crê nisso, Eliardo? Apocalipse 3:8 fala do Cordeiro de Deus que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ou seja, se o Cordeiro de Deus já havia sido morto desde a fundação do mundo, é óbvio que a gente não está falando de Cronos, a gente está falando de Kairos, ou seja, na presciência de Deus, quando Deus cria o mundo, Deus já sabia que a humanidade ia cair, já havia propiciado a salvação na cruz do Calvário. É isso que o texto está falando. E o texto de 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 19 e 20 diz lá: mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual noutro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Ou seja, Pedro está dizendo que o sangue de Jesus é como de um cordeiro imaculado e incontaminado, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Ou seja, quando Deus criou a humanidade, ele sim sabia que a humanidade ia cair, ele sabia que a humanidade ia pecar e já preparou a redenção da humanidade. Todavia, isso não significa dizer, como Zwinglio dizia, que Deus pré-ordenou isso para revelar o plano da redenção. Eu acho isso uma loucura, tá? Então, daí afirmar que Deus determinou a queda para revelar o plano da redenção, para mim é uma loucura sem tamanho. Sumarizando, Zwinglio, em seu determinismo exacerbado, ele vai elucidar que a queda de Satanás, a queda de Adão não aconteceu contra a vontade de Deus. Pelo contrário, foi Deus quem determinou isso. Eu acho, cara, isso uma doideira, tá? Ele enfatiza o desejo de Deus de se comunicar. Concordo com ele nesse aspecto. Pois o estado caído não possibilita o homem de se achegar a Deus. E ele defende que nós precisamos de uma revelação divina para entendermos Deus. É aquilo, né? A salvação não é um ato que parte do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Ou seja, é Deus quem se auto-revela para a humanidade. Zwinglio acreditava nisso, Lutero acreditava nisso, o Agostinho, século IV, acreditava nisso, João Calvino acredita nisso, ou seja, eu também acredito nisso daí, tá bom, gente? Então, o Zwinglio, ele defende que o amor egocêntrico de Adão é a raiz de todo o pecado. E sobre a questão do pecado original, Zwinglio também defende o seguinte: ele diz que o pecado original ele via como uma doença e não como uma maldição, como Martinho Lutero via. Em resumo, a doutrina da predestinação, a negação do livre-arbítrio para Zwinglio, significa que tudo que acontece é pré-ordenado por Deus, ou seja, Deus determinou todas as coisas em Zwinglio. A doutrina da predestinação dele é bem radical e dessa doutrina de Zwinglio vai vir João Calvino e de Calvino os calvinistas, tá, gente? Nada contra os calvinistas, mas vou discordar em alguns pontos e nesse determinismo radical principalmente, tá bom, gente? Sobre a lei e o evangelho, Zwinglio é mais sucinto ao falar das leis do que Martinho Lutero. Ele divide as leis em 3 categorias. Primeiro de tudo, as leis morais. Ele defende que as leis morais são as leis eternas de Deus. E para Zwinglio, essas leis não podem ser abolidas, estão relacionadas com o pecado e a justiça e falam do homem interior. As leis morais não são anuladas na graça, é isso que ele quer dizer, tá? As leis civis estão relacionadas com as questões humanas, tá? É a segunda lei que existe, lei moral, lei civil. Aí ele fala sobre as leis cerimoniais, e essas faziam parte e também faziam sentido no período anterior a Cristo, ou seja, hoje, atualmente, a gente não precisa mais entrar no templo, acender, entregar um altar, um cordeiro no holocausto, né? Aquelas leis ritualísticas judaicas, cerimoniais, ele diz que depois da cruz, essas leis não são mais importantes e válidas, tá? Pois Cristo superou todas essas coisas. Mas a lei moral, não matarás, não roubarás, não furtarás, não... Essas leis, para ele, continua viva e todas elas se resumem só numa palavra, amor, como o Novo Testamento diz. Quem ama não mata, quem ama não cobiça a mulher do próximo, quem ama não furta, quem ama não fala não dá mau testemunho do irmão, enfim, uma série de outras coisas, tá? Dito isto, Zwinglio discorda de Lutero quando diz que a lei permanece e o evangelho não a contradiz. Ele discorda disso aí, tá? Outra divergência é quando Lutero, por causa da sua consciência, né,
pecaminosa, Lutero é um pouco parecido com Agostinho, foi isso que trouxe ele para as Escrituras, essa inquietação acerca de pecado e de justiça de Deus, tá? Ele discorda quando Lutero dizia que a lei era terrível, pois pronunciava uma palavra de juízo contra os homens. Para Zwinglio, isso não fazia sentido na mentalidade de Zwinglio, que não era um monge, né? Não vivia em um monastério, ele era um humanista. A lei para ele, na mentalidade dele, significa, revela a natureza e a vontade de Deus. Para Zwinglio, a lei é isso, ela revela a natureza e a vontade de Deus. E para mim também, a lei revela a natureza, a vontade de Deus e principalmente a justiça de Deus. Sobre o evangelho, a opinião deles não colidem muito, pois ambos coadunavam do mesmo pensamento que o perdão do pecado só poderia vir através da obra de Cristo. E também coadunavam que esse perdão só pode se tornar propício quando o homem reconhece a sua miserabilidade, tá? E se entrega ao Senhor Jesus Cristo. E também coadunam de que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, ele abre a psique, faz o homem enxergar a si e o seu pecado, tá, gente? Então, Zwinglio depreende que o resultado principal do evangelho, tá? Ele liberta o homem e capacita o homem a cumprir a lei, pois a ação do evangelho transforma o caráter do homem. Ou seja, a partir da ação do evangelho, do momento que o evangelho é pregado, a psique do homem recebe uma iluminação, ele enxerga a sua condição de pecaminosidade, se arrepende, se torna uma nova criatura ao entregar-se ao Senhor Jesus e uma capacitação para cumprir aquilo que está nas Escrituras. Sobre igreja e Estado, Zwinglio defendia a existência de duas igrejas. A invisível, que é a noiva de Cristo, sem manchas, sem mácula, tá? Que não pode errar na mentalidade dele porque é predestinada, e ele defendia a Assembleia, que mostra sinais de eleição. Ele era, gostava da predestinação. A Assembleia aqui, gente, não tem nada a ver com a Assembleia de Deus não, tá? Pelo amor de Deus, a Assembleia aqui é a igreja física, a igreja invisível e a igreja visível para você compreender melhor, tá bom? Então, Zwinglio se refere à igreja visível e invisível, que será diferenciada no dia em que a eleição será manifestada, ou seja, naquele dia em que Deus vai separar ovelhas e bodes, né? Que Deus vai... o acerto de contas, tá? Em outras palavras, dentro da grande massa da igreja visível, existem pessoas salvas e perdidas, né? Que é o famoso trigo e joio, tá? Mas ele acredita em uma igreja predestinada, e essa igreja predestinada é a igreja invisível. A igreja visível, ela contém tanto salvos quanto perdidos, tanto trigo quanto joio. A igreja invisível é a predestinada que foi eleita para o céu. Zwinglio defende que a igreja visível precisa proclamar o evangelho, tá? Até porque ninguém sabe quem é eleito e quem não é. Então o evangelho precisa ser pregado de qualquer jeito. Então, sobre a questão da igreja e Estado, Zwinglio era mais flexível do que Lutero. Lutero, ele não gostava da ideia de igreja e Estado, tá? Ele defendia a superioridade cristã sobre a lei civil. O Zwinglio, quando está falando de lei e Estado, ele defendia a superioridade da lei cristã sobre a lei civil. A igreja, lei cristã, o mundo, né, o Estado, a lei civil. Todavia, ambas coadunavam com a vontade divina. Ele entendia que tanto a lei cristã quanto a lei civil, elas coadunavam com a vontade de Deus. Lutero achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, tá bom, gente? Zwinglio, ele se refere à igreja e Estado como se fosse mutuamente abrangente, ou seja, um corpo, mais duas funções, governo e ministério. É um corpo com duas funções diferentes. Eu discordo disso, nesse aspecto eu fico mais com Martinho Lutero, mas ele acreditava nisso. E ao falar de igreja e Estado, para ilustrar isso, ele vai dar um exemplo da dicotomia, tipo corpo, né, que é a parte inferior, e alma, que é a parte superior. É como se o corpo fosse o Estado e a alma, né, que é superior, bem platônico isso, fosse a igreja, tá? A alma fosse espiritual, a igreja, e o corpo, o Estado. Então ele gostava dessa junção e Lutero era completamente antagônico. Sobre os sacramentos, que na verdade é o batismo e a ceia,
Zwinglio disserta que são sinais ou cerimônias pelos quais o homem declara-se publicamente para a igreja que ele deseja ser um soldado de Cristo. Pensamento que colide com o pensamento luterano, católico e anabatista. Tá? Por que colide? Os sacramentos são dois, né? Como eu falei aqui. O batismo, que para Zwinglio é um ato de iniciação cristão, para Lutero era muito mais do que isso, depois a gente fala. E a ceia, que para Zwinglio era um memorial, para Lutero era muito mais do que isso. Zwinglio coadunava com o pensamento dos anabatistas, que rejeitavam o batismo de criança, enquanto Lutero defendia o batismo de criança. Enquanto para Lutero o batismo confere graça, para Zwinglio o batismo não purifica dos pecados. Lutero acreditava que ao ser batizado, os pecados do homem eram purificados. Só que isso aí é uma crença da tradição católica, né, gente? Que a Bíblia fala que se andarmos na luz, como ele na luz está, tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Mas o Lutero acreditava que o batismo, embora o Lutero seja fantástico, ele acreditava que o batismo confere graça, e o Zwinglio não acreditava nisso. Em síntese, o grande conflito dos dois reformadores não foi nem sobre a questão do batismo, mas sobre a questão da ceia. Enquanto Lutero acreditava na doutrina da consubstanciação. O que é isso? Consubstanciação. Eu falei lá no vídeo de Lutero, lá depois vocês assistam lá, tá, gente? O vídeo de Lutero. É a presença mística de Cristo. Lutero acreditava que, enquanto a ceia estava acontecendo, a presença mística de Cristo estava ali, no corpo. Mas o pão não deixava de ser pão e o vinho não deixava de ser vinho. Não é transubstanciação não, tá, gente? Consubstanciação é o que Lutero acreditava. Transubstanciação que a Igreja Católica acredita. Que eles acreditam que na hora da comunhão, né, do sacramento, da ceia, o pão vira literalmente o corpo de Cristo e o sangue vira literalmente, o vinho vira literalmente o sangue de Cristo. E isso é transubstanciação, não era nisso que Lutero acreditava. Lutero acreditava que na hora da ceia o corpo de Jesus misticamente, espiritualmente falando, estava presente ali, tá? No pão e no vinho, mas o pão continuava sendo pão e o vinho continuava sendo vinho, tá? E não literalmente. E o Zwinglio não, o Zwinglio falava, gente, a Santa Ceia é um memorial, fazer isso em memória de mim, tá? Ele acreditava literalmente que a Santa Ceia era só um memorial, era um símbolo, era um gesto, tá? Para relembrar o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, tá? Então, Lutero, consubstanciação, Igreja Católica, transubstanciação sobre a ceia, e o Zwinglio acreditava que era um memorial. Como eu disse, Zwinglio foi o mais radical de todos os reformadores. Ele rompeu com todas as práticas da tradição da Igreja Católica medieval. Ele rompe com tudo. Não, isso aí nada serve, tá? Já Lutero, como veio de uma tradição monástica, ele ainda vai deixar muitas coisas, como, por exemplo, a cruz, tá? E outras coisas da tradição católica ainda continua ali dentro da Igreja Luterana. Já Zwinglio não, ele rompe com tudo literalmente. Por isso ele é um reformador mais radical. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, gente, é de graça, deixa aí o teu like, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações de novas postagens. Gostaria muito que vocês compartilhassem aí com o pessoal, seus amigos, tá, gente? Esses vídeos aí. E não esqueçam, gente, olha os cards aqui, os outros vídeos que estão aparecendo aqui no card para vocês aqui, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família.